quanto tempo, né, que leva para produzir de fato aí, né? São só dois subprodutos, na verdade, né? Você tem o gás ali, o gás metano, né? E aí o adubo, no caso, né? Quanto tempo Isso. que leva esse processo que fica dentro ali do reservatório e tal? Então, a biodegradação tem literaturas que falam que pode levar de 10 a 25 dias, dependendo das condições em que esses resíduos se encontram. Por exemplo, com temperaturas maiores, essa decomposição pode ocorrer mais rápido, então pode Uhum, levar menos dias. Como o nosso equipamento é de manuseio simples para pessoas que não têm realmente conhecimento muito ali de como ocorre uhum, e não tem essa controle de temperatura, a gente considerou deixar mais tempo, mais adequado, né, para uhum. sofrer melhor decomposição os resíduos inseridos no biodigestor. Tá. Então, em média, uns 20 e poucos dias, assim, uns 20 dias. Isso, de E 10 a aí, 25 dias. tá. Por exemplo, bom, a temperatura, tem uma temperatura também? Uma temperatura ideal ou é na temperatura ambiente mesmo? Se for, porque você comentou temperatura maior deve levar menos tempo, né? Mas assim, para residência, em tese, a pessoa vai manter ali na temperatura ambiente, por exemplo. O Aí nosso é. projeto seria mantido a temperatura ambiente, justamente por essa falta de controle de temperatura, que a gente considerou ser mais adequado deixar um maior tempo para ter certeza de que esses resíduos vão sofrer a decomposição adequada. Uhum, tá. E aí é só após esses 25 dias que aí a pessoa poderia colocar novos resíduos para iniciar um novo ciclo. Então, não, a entrada de resíduos no biodigestor seria feito diariamente Ah, legal. e esses resíduos, ele seria retirado, né, a partir de 25 dias depois que você iniciou. E é Ah, tá. interessante também que é, tem algumas literaturas que mostram que os resíduos decompostos, eles são menos densos, então eles sobem para a parte de cima do reator. Então, por isso também que essa válvulazinha por onde é retirada o biofertilizante fica um pouco mais na parte de cima Uhum. do reator. Ah, legal. Então a manutenção a princípio é a cada esse período aí de 25 dias aí, né, Isso. que deveria ser feita, né, legal. Aí a outra questão que eu vou fazer, mas eu sei que ainda está em processo, é a questão do dimensionamento estrutural mesmo, né. E Isso. Né, que aí deve ser feito ainda, né, que vocês fizeram ali mais o foco maior na parte química mesmo, né, ver a viabilidade técnica e econômica, né, mas aí ainda precisa ser feita essa parte estrutural, né, o dimensionamento, porque eu entendo que essa expansão, né, os gases, tudo isso gera ali uma pressão interna e tem que ter esse cuidado aí, ninguém quer o bojão de gás estourando e também não quer o Estourando. biodigestor, né, explodindo Sim, na cozinha, né. Aham. exatamente. A gente vai fazer essa análise estrutural, né, para acrescentar uma válvula de segurança, para não explodir, como você disse, e depois a gente vai iniciar os testes experimentais para validar esse modelo apresentado. Ah, tá, isso eu ia perguntar. Então não foi feito ainda nenhum, vocês fizeram a construção ali, mas não foi feito ainda um teste que levasse os 25 dias, que quantificasse de fato a produção ali dos gases, isso ainda não foi feito? Não, ainda não. Essa é a nossa próxima etapa. A gente fez um teste, mas ficou uns 4 dias só e a gente já começou a ficar preocupado porque o ar ele não A estava parte indo, né, estrutural. pro para balão de armazenamento. Ele estava ficando dentro do reator. Aí a gente ficou com medo de explodir e aí a gente parou para fazer essa análise da estrutura primeiro. Uhum. Tá bom, legal, beleza. Agradeço aí a oportunidade, parabenizo novamente aí a Amanda, o professor João Brasil. Legal, obrigado aí, viu? E aí o que eu puder ajudar, né, já comentei sobre isso aí na parte de dimensionamento, aí a gente fica à disposição. Muito Obrigado, obrigada, Marcelo. E professor. até falar, a gente conta com você aí agora para ajudar nessa finalização É, da parte Legal, estrutural dele. vai ser um prazer. Então tá bom. Obrigado, muito Marcelo. obrigada. Obrigado, Amanda. Parabéns, Amanda. Vamos para o próximo trabalho agora.
Aplicação de metodologia de preenchimento inteligente na manufatura aditiva por FFF de corpos de prova com validação estrutural através de ensaios mecânicos e simulação computacional por elementos finitos, realizada pelo Gabriel Mazili Ronda, orientada pelo professor Marcelo Otávio e que vai ser avaliado pelo professor Fernando Malvese. Gabriel, vou colocar você como co-anfitrião, tá bom? Beleza, professor. Eu acho que eu vou estar devendo a câmera, porque eu estou no desktop agora, Sem problemas. e eu tentei conectar no celular, mas não deu muito Não, certo. sem crise. A hora que você compartilhar a sua tela, Deixa eu pegar eu dou aqui. início ao tempo, tá bom? Mas vai na calma aí. Tá, vocês estão vendo? Estamos. Tá, vou começar então. Então tá bom, pode começar, Gabriel. Boa apresentação. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Gabriel, meu professor orientador foi o professor Dr. Marcelo Otávio dos Santos. E hoje eu vou apresentar minha iniciação científica, cujo tema é a aplicação de metodologia de preenchimento inteligente na manufatura aditiva, por FFF, de corpos de prova, com validação estrutural, através de ensaios mecânicos e simulação computacional por elementos finitos. O nome é meio grandinho, mas eu espero que no final da apresentação tudo isso fique mais claro. Não estou conseguindo passar. Aí. Bom, a minha apresentação será dividida em um breve contexto histórico, eu vou mostrar um pouco dos objetivos que a gente buscou atingir no trabalho também. Eu vou repassar um pouco sobre a metodologia e as etapas que a gente adotou, e no final vou apresentar alguns resultados e conclusões. Eu quero começar falando um pouco do contexto histórico, que está muito ligado com o tema do trabalho. Então, a indústria 4.0, acho que alguns de vocês já estão familiarizados, né? A indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, é um movimento recente que tem abordagem muito interessante, que une automação inteligente com produção em larga escala. E no meio disso tudo surge o conceito de manufatura aditiva, que consiste na fabricação de uma peça do zero, né? Através de deposição de material. E isso é feito através de impressoras 3D, que estão cada vez mais presentes nos dias de hoje. A Mauá, inclusive, tem algumas delas no FabLab. E então a gente não precisa, com a manufatura aditiva, a gente não precisa mais de torno, ou fresadora, ou alguma furadeira para fabricar uma peça, que nem é feito na manufatura subtrativa. E com isso a gente pode agilizar ainda mais a produção em larga escala. E é nesse contexto que surge a otimização topológica, que é o tema da minha iniciação, e como o próprio nome sugere, é realizado uma otimização na topologia de uma peça, buscando um menor tempo de fabricação, um menor custo de material, maior lucro na produção, e o mais importante, uma redução na massa da peça, sem afetar as outras propriedades mecânicas do material, né? E falando em redução de massa, esse é um dos principais objetivos do trabalho, além de validar a metodologia que vai ser aplicada, vocês vão observar também que eu vou comentar um pouco mais para frente. E, além disso, observar se de fato ocorre uma redução de material e no tempo de impressão, sempre com a ideia de manter ou até melhorar a resistência mecânica da peça. Então, antes de começar a metodologia em si, eu optei por realizar alguns testes de tração em corpos de prova, no material que a gente utilizou nas impressões, que no caso foi o PLA, e essas propriedades seriam comparadas com a do datasheet que o próprio fabricante do filamento forneceu. No caso, foi a 3D Procer que forneceu o filamento para a gente. E aí, no gráfico da esquerda, vocês conseguem perceber que essas duas curvas divergiram um pouco do restante das outras, e, por conta disso, os resultados que a gente obteve desses dois corpos de prova acabaram sendo descartados. Agora eu vou começar a metodologia em si. Eu bolei um fluxograma para ficar mais claro as etapas que eu passei. Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque é bastante coisa. A primeira tarefa, então, foi selecionar a geometria que a gente iria analisar, e, com base em algumas referências, a gente chegou nessa geometria. Essa geometria seria exposta somente a esforços de flexão pura, onde, na extremidade da esquerda, ela seria fixada, né, ela seria engastada, e na extremidade da direita seria onde a força seria aplicada, né, para a gente conseguir as deformações e as tensões. E aí o próximo passo foi inserir essa geometria no software fatiador, que no nosso caso foi o Cura 3D, e seria onde a gente iria gerar o arquivo G-Code. Eu vou deixar um vídeo rolando aqui da impressora.
E esse arquivo G-code nada mais é que um conjunto de coordenadas que o bico da impressora vai percorrer para realizar a impressão. E, como eu já falei, ele seria utilizado na impressão e nos softwares de simulação, que no caso foi o Digimate e o Mark. E aí, com a geometria impressa, a gente realizou alguns testes experimentais com relógio comparador e strain gauges para obter tensões e deformações da peça. Os strain gauges foram posicionados numa região estratégica, a figura de baixo mostra bem isso, e seria nessa região onde as maiores tensões ocorreriam, né? E isso foi comprovado com análise nas simulações. Vocês podem ver na figura de cima que a região de maior tensão superficial realmente ocorre na parte superior da peça, onde a gente colou os strain gauges, e a figura de baixo é a simulação que a gente obteve da flecha, né, a deformação vertical da peça. E nas simulações, a gente utilizou 5 cargas com incrementos de 50 newtons. Então, a gente começou em 50 newtons, foi para 100 newtons, 150 até 250 newtons. E para cada uma dessas cargas, a gente coletou as deformações e as tensões superficiais para comparar depois com os testes experimentais. E todo esse passo a passo que eu comentei até agora foi realizado só para geometria não otimizada ainda. Aí o próximo software que eu utilizei foi o Apex GD. Ele funciona diferente, um pouco diferente dos outros softwares de otimização. Enquanto os outros softwares de otimização topológica utilizam o critério de deformação da peça, de manter a deformação da peça, o Apex ele utiliza o critério de máxima tensão superficial, então ele tenta manter a máxima tensão superficial, e ele faz isso para cada carga específica, né? E é justamente por causa disso que, ao invés da gente realizar a simulação para todas as cargas, de 50 a 250 newtons, a gente só optou pelas duas maiores cargas, que foi de 200 e 250 newtons, e essa figura só precisa dar uma olhada em como o interior da peça impressa ficou, né? Peça otimizada agora. E aí, no final, o passo a passo é o mesmo para a peça otimizada, igual ao passo a passo da peça não otimizada. E a gente buscou, logicamente, comparar depois resultados de simulação e experimento entre essas duas peças. Aqui eu deixei um vídeo para vocês darem uma olhada em como o software faz essa retirada de massa da peça. E no gráfico da direita é o gráfico da massa. Você vê que a massa é reduzida bastante, né? Vai de 60 gramas para próximo de 20. E aqui estão alguns resultados que a gente obteve para a peça otimizada para as duas cargas que a gente escolheu, a de 200 newtons e a de 250 newtons. Aqui estão os resultados computados na tabela para a peça não otimizada. E só para não ficar muita informação, como a gente só vai comparar os resultados para as duas mais cargas, eu vou ler os outros resultados. E o importante é que a gente pode tirar daqui é os resultados das propriedades que eu retirei dos testes de tração que eu fiz lá atrás, dos corpos de prova, que se aproximam muito mais dos resultados experimentais do que com as propriedades do datasheet do fabricante. Então, isso mostra, né, a importância que é eu ter feito aquele teste anteriormente. Em seguida, estão alguns testes, resultados para as geometrias otimizadas, mas o que eu quero focar é na comparação dos resultados experimentais com a geometria otimizada e a não otimizada. E vocês conseguem ver que as tensões, né, na tabela de cima, que a gente obteve, permaneceram muito próximas entre si, mas isso não aconteceu com a flecha, né, com o deslocamento vertical, o que faz sentido, é coerente com a metodologia que a gente utilizou, de máxima tensão e não de deformação, que eu comentei anteriormente. E com isso a gente pode concluir que realmente as tensões foram mantidas na superfície da peça, entre a geometria otimizada e a não otimizada, comprovando a coerência da metodologia que a gente utilizou. E a gente também observou uma redução da massa das peças e no tempo de impressão, né, 7% da redução de massa e 99% do tempo de impressão. E a gente também percebeu que, por conta dessas etapas serem relativamente complexas, né, tem uma gama de etapas que a gente teve que percorrer, a gente devia ter muito cuidado com nas medições, né, o rigor e o cuidado nas medições, porque a grandeza dos resultados que a gente atingiu
foram bem pequenininhos. Então, qualquer diferença na medição, na posição do relógio comparador, no método que a gente fixava a peça, podia afetar os nossos resultados. E com isso eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, Gabriel. Parabéns pela apresentação. Parabéns ao professor Marcelo Otávio pela condução do trabalho. Passo para a etapa de avaliação. Com a palavra o professor Fernando Malvese. Bom dia a todos, né? Bom dia ao Honda, Marcelo, né? Que são aí os professores orientadores, né? E o principal executor aí, né? Desse trabalho. Acho que fica nítido aí pela apresentação e também para quem teve a oportunidade de ler o texto, a qualidade do trabalho, tá? O texto está muito fácil de ler, muito bem escrito, muito bem organizado, e muito pouquíssimos ali comentários que eu tenho, eu vou passar depois, tá, para vocês verem se são pertinentes para incorporar na versão final, tá? O trabalho, então, né, ele aborda ali, né, a otimização topológica e também a manufatura aditiva, né, que andam aí de mãos dadas, né. Muitas vezes a otimização topológica não fica viável sem, o resultado obtido não fica viável sem uma manufatura aditiva, e é uma área assim crescente, o Marcelo vem trabalhando com isso, então, assim, particularmente fiquei bastante satisfeito, tá, com os resultados que você trouxe. Tenho poucos comentários aí, não vou usar muito tempo. Eu só acho aí que naquele figura do fluxograma, né, no texto é a figura número 2, aquela sequência ali do método, essa figura, né? Ela está assim montada com os nomes dos softwares, né? Assim, como sugestão, tá? Acho que poderia, ao invés de estar o nome do software, ter a etapa que ocorreu aí, por exemplo, otimização topológica, elaboração do modelo em CAD, ou análise por elementos finitos, né? Uma sugestão aí, acho que ficaria mais fácil para o leitor já identificar de cara o que foi feito, né? Fiquei com uma dúvida ali na geometria otimizada, aquela tabela de geometria otimizada, no texto são acho que as tabelas 3 e 4, isso, perfeito. Aqui tem o dado do datasheet, essa aí é uma dúvida minha, tá? O fabricante gerou uma peça otimizada e disponibilizou os resultados? Não, então, o que acontece, né? Isso até eu estava discutindo com outros professores também, porque o datasheet foi fornecido pelo fabricante do material que eu comprei, Tá. mas eles não especificaram como que eles obtiveram essas propriedades, entendeu? Tá. Então, pode ser até por conta disso que os resultados se aproximaram mais dos corpos de prova, porque a maneira que eu imprimi os corpos de prova foi a mesma maneira que eu imprimi as peças otimizadas e não otimizadas. Então, isso pode ter acabado influenciado no resultado. Mas, falando um pouco do datasheet, né, eu não cheguei a mostrar as propriedades do material, mas eu consegui observar que elas estavam realmente um pouquinho diferentes, assim, do corpo de prova com o datasheet. Não, tá bom. Não, porque eu achei ali, né, por exemplo, a flecha, muito boa ali, muito boa a correlação, tá? O experimental teu e o simulado teu. Uhum. A hora que você confronta com uma peça, né, que a gente o fabricante às vezes não dá muitos detalhes, então às vezes é até uma comparação que quem olha assim fala, não, mas não está tão bom. Não, mas está bom, é que aquilo é uma outra situação, né, que o fabricante pode ter utilizado, tá? Uhum. Mas muito bom, tá? Achei muito bom o trabalho. Aí, só para finalizar, ali nas conclusões, aquelas divergências, né, que você relata, eventuais divergências, experimental versus simulado, né, que são, assim, dificuldades naturais, tá, para validar um modelo, realmente não é trivial, né? E aí você comenta as possíveis causas, né? Só uma pergunta aí, você já tem aí algumas ações, né? Se você fosse fazer esse trabalho novamente, ou para quem vai dar continuidade, você já tem aí algumas ações para contornar essas divergências? Sim, Já tem um a gente já plano, né? discutiu, sim. A gente já discutiu sobre isso. Uma das coisas que a gente vai
primeira coisa que a gente vai dar uma olhada são nas propriedades, que a gente viu que elas influenciam bastante, né? O datasheet foi um pouco diferente dos corpos de prova, a gente vai dar uma revisão nisso. Outra coisa que a gente percebeu bastante foi na maneira como a gente fixava a peça vou voltar no slide, aqui. A maneira como a gente fixava a peça no nosso equipamento, ela também influenciava bastante aquilo que eu falei, né? As dimensões são muito pequenas, as tensões são muito pequenas, os deslocamentos são muito pequenos, a questão de milímetros, né? Décimo de milímetro. Então, qualquer desviozinho a gente pode acabar num resultado completamente diferente. Mas, sim, essas seriam as primeiras coisas que a gente analisaria nesse primeiro momento. O equipamento que a gente utilizou, a forma como a gente realizou as medições, as propriedades do material. A gente podia até dar uma revisada na simulação também, mas acredito que na simulação em si não teve nenhum problema. Mas, sim, essas seriam as nossas primeiras coisas que a gente daria uma olhada. Não, mas tá muito bom, tá? Você fez, acho que o ciclo completo, né? Simulação, fez experimental, fez essa comparação, discutiu os resultados. Eu acho que está um excelente trabalho, tá? Tem tudo aí para ter uma continuidade também com bastante sucesso. Parabéns, tá? Para você, Gabriel. Parabéns para o professor orientador, Marcelo. E o que eu tenho para comentar é só isso, tá? Parabéns. Obrigado. Obrigado, professor Legal. Malvese. Só que eu fazer um comentário, João, se me permite? Aí? Lógico, fica à vontade, por favor. Na verdade, esse trabalho, né, o Gabriel não me deixa mentir aí, assim, ele escreveu muito mais coisa, tá, Fernando, do que a gente apresentou aqui, né? A nossa ideia desde o início eu conheço o Gabriel, viu, Marcelo? Eu conheço o Gabriel lá do segundo ano, eu sei que... Mas cada simulação aí, quantas horas gastava aí, né, Gabriel? Então, a gente fez muita coisa, muita coisa. A nossa ideia desde o início era apresentar aqui, assim, um compilado mesmo, né? E a nossa ideia é continuar, assim, com essas questões que você levantou, essas dúvidas, né? E a gente fazer uma publicação para uma revista, né? Alguma coisa maior aí, porque tem potencial, né? O Gabriel, desde o início, aí foi o motivador aí, né, Gabriel? Então a gente vai continuar aí acertando essas arestinhas aí, porque o trabalho ficou bem bacana mesmo. Não, certamente tem potencial aí para continuidade e, sem dúvida, gerar boas publicações externas, né? Muito bom. Parabéns, gente. Obrigado. Obrigado, Maravilha. Obrigado, professor Malvese. Parabéns, Gabriel. Parabéns, professor Marcelo Otávio. Belíssimo trabalho. Vamos dar sequência aqui. Então, o próximo trabalho agora, avaliação da condição de desgaste da ferramenta de usinagem durante o processo de fabricação, utilizando o aprendizado de máquina, Machine Learning, desenvolvido pelo Bruno Pacheco Pizza, orientado pelo professor Adalto e que vai ser avaliado pelo professor Marco Paiva. Bruno, eu vou colocar você como co-anfitrião, 1 minuto. Acho que agora você já está como co-anfitrião. E... Deixa eu abrir a câmera aqui também. A gente conhecer você, tudo bom? Tudo bom. Beleza? Pode compartilhar a tela, tranquilo, e a hora que você compartilhar, a gente dá início aqui, tá bom? Beleza, deixa eu ver aqui. Dá para ver aí? Tudo certo, aqui tá aparecendo, a hora que você começar, eu disparo o tempo, tá bom? Boa apresentação. Beleza, ok. Bom dia a todos, eu sou o Bruno, eu fui orientado pelo professor Adalto, e vou apresentar aqui um estudo da condição de desgaste em ferramentas de usinagem. Bom, a usinagem é um processo muito conhecido acredito por todos vocês, mas é um processo de manufatura em que existe a remoção do material, da peça inicial, para depois obter aí a geometria desejada, né? Os dois principais métodos de usinagem é o torneamento e o fresamento. Esse estudo vai tratar do torneamento em si, que é usado aí para obter peças de geometria circular e geralmente simétricas. Bom, para cortar as peças é necessário utilizar uma ferramenta de um material necessariamente mais duro do que a peça sendo cortada. Bom, assim como qualquer outro processo de manufatura, a usinagem passou por mudanças na indústria 4.0. E essas mudanças vieram em formato de automação, melhoria de processo, otimização, ou seja, máquinas de menor preço agora podem ter processos mais rápidos e geometrias mais complicadas por um preço mais baixo, o que é bem interessante. Também a parte de automação é que muitas dessas máquinas podem rodar de forma
Acho que travou o Bruno. Eu acho que travou. Vamos só esperar voltar. Eu estou pausando o tempo. Acho que ele caiu da sessão. Vamos esperar o retorno dele. A gente retoma a apresentação, tá bom? Alô? Alô? Oi, Bruno. Oi, Agora a acho que eu gente ouve caí você. aqui. Não, sem Foi- problema. Fica foi- tranquilo. Eu vou por você de novo. Preservei Ah, o seu tempo aqui. Fica tranquilo. não, obrigado. Ah, é que, não sei, a internet tá Não, meio aqui tá complicada. tudo. Nós professores também que estamos na Mauá, a gente foi chutado da sessão, tá? Não, A eu gente, tô aqui em São Bernardo coisas também, então deve estar... da tecnologia, a chuva não tá Ah, ajudando muito. Então tá bom, a hora que você for retomar, é. eu volto a controlar o tempo, tá bom? Tá, eu vou voltar aqui no foco pra fazer sentido as coisas. Tá, pode voltar então. Maravilha. Pode Então, continuar. um dos problemas da usinagem, né, um dos fatores a serem monitorados é o desgaste nas pastilhas, que é um processo bem estudado e que ocorre naturalmente. É esperar que ocorra, só que o processo tem que ter mantido sob controle e de forma previsível, porque o desgaste ele pode causar aí, variações nas tolerâncias, variações na qualidade superficial das peças. E, bom, dito isso, os objetivos desse projeto é avaliar aí o desgaste nessas ferramentas de corte através da força de corte, que é um parâmetro que pode ser medido durante o processo, e avaliar também a influência do desgaste no aspecto superficial, como forma de comprovar que o desgaste estudado realmente teria afetado as peças sendo usinadas. Então, para preparar os ensaios, a ideia vai ser comparar aí pastilhas novas com pastilhas desgastadas. Então, nós pegamos pastilhas novas e fizemos um pequeno curso no Brasil, na dela, e depois nós gastamos mais ainda no entorno manual, a fim de obter ali um desgaste entre 0,4 e 0,6 milímetros na ponta, que é o especificado como desgaste máximo pela ISO 3685. Foi obtido dois grupos aquelas com cerca de 0,62 e com cerca de 0,45 milímetros de desgaste. E então, essas pastilhas vão ser utilizadas nos ensaios e vão ser botadas à prova no torno. Para isso, nós modelamos projetamos um corpo de testes que tem várias sessões e cada sessão vai Bruno, representar um ensaio para poder deixar... Oi. só desculpa te interromper, só vou dar uma sugestão. Se você fechar a sua câmera, tá picotando um pouco a sua Ah, internet, talvez melhore a conexão. Uma sugestão do professor Marcelo. beleza. Desculpa te interromper, mas só para ajudar. Não, tudo bem. Ótimo. Perfeito. Tá, dá para ouvir agora? Sim, tá. Estamos ouvindo bem. Tá. Peraí. Deixa eu ver se o microfone tá certo também. Tá. Então, nós modelamos esse corpo de testes para ele ter a divisão aí das sessões e cada sessão representar um ensaio, para depois poder medir cada ensaio com rugosímetro e fazer o estudo da rugosidade. Então, tá aqui ele montado no torno, né? E nós medimos a força de corte com métodos strain gauges, ou seja, os strain gauges vão medir a deformação no suporte da ferramenta e através do modelamento matemático conseguimos medir a força de corte na ponta da pastilha. E para realizar os testes, nós fizemos um screening test para fazer uma representação boa de um processo real de usinagem. Nós consideramos aí um processo de usinagem média e de acabamento, com rotação relativamente alta, de 1.600 RPM, e uma profundidade de corte relativamente baixa, de
meio a 1 milímetro aí. Então, para coletar os dados, nós utilizamos um módulo de aquisição universal conectado aos strain gauges e conectado ao software, o Catman Easy, que recebia os dados e botava numa planilha do Excel. Foram feitos um total 40 ensaios com 8 pastilhas diferentes, sendo 6 delas em condição desgastada. Então, para analisar esses dados, para tratar eles, nós consideramos apenas o período de contato entre a ponta da ferramenta e o corpo de testes, que é o momento dos usinagem que a gente quer estudar. Então, foi feita a média desse e dos 40 ensaios, e depois, bom, vou falar o que a gente fez. A gente fez uma análise de experimentos de superfície de resposta utilizando o Minitab, em que os fatores contínuos, e a resposta foi definida assim, fatores contínuos, o avanço, a profundidade de corte e o VB max, que é o desgaste máximo na ponta das pastilhas, ou seja, os dois grupos. E como resposta, nós consideramos aí a força de corte média, que eu falei que a gente acabou de medir agora, como eu medi. Então, primeiro é feita aí uma análise de variância para ver a relevância estatística de cada fator. Dá para ver que o avanço e a profundidade de corte tem um fator muito mais relevante do que o VB max, mas o VB max ainda dá para ver visualmente aqui pela linha alfa, que ele ainda é utilizado no modelo. Então, é feito um modelo de regressão para esses parâmetros, e também aqui dá para ver o comportamento de cada parâmetro no processo em si. E também, esse modelinho, ele foi comparado, ou seja, foram imputados os dados iniciais, ou seja, o VB max, o AP e o FN, nesse modelo, e ele foi comparado à medição da força de corte original. Esse modelo obteve aí um R quadrado de 98%, que mostra um bom encaixe, bom ajuste dos dados ao modelo, e também, quando ele foi comparado à força de corte medida, ele obteve um erro de 6% e desvio padrão de 11%, 12%. Então, para o estudo da rugosidade em si, foi utilizado um rugosímetro, e, como eu disse, foram medidas cada seção do corpo de testes, basicamente representando cada ensaio. Foram feitas 4 medições rotacionando o corpo para obter aí uma representação melhor da rugosidade no corpo em si. Esses dados estão aqui. Então, eles foram comparados ao valor teórico da rugosidade, que é utilizado aí para obter a rugosidade, o aspecto superficial desejado nas peças, que é algo extremamente importante, e para algumas peças é uma parte crítica do dimensionamento delas. E como vocês podem ver, a pastilha nova ela segue relativamente bem o modelo teórico que é esperado, que é desejado. E as pastilhas desgastadas, elas são imprevisíveis e ficam de forma errática aqui em relação ao modelo teórico da pastilha nova, que é indesejado e acaba criando aí todo tipo de inconstâncias no processo. Então, dito isso, nós conseguimos confirmar a existência do impacto causado pelo desgaste na qualidade superficial das peças, pelo estudo da rugosidade. Conseguimos estabelecer uma relação entre desgaste e a força de corte, e conseguimos gerar um modelinho de previsão para a força de corte com uma média de 6,3%. Vale dizer também que esse tipo de estudo, adjunto de outros fatores, do estudo de outros fatores, você consegue montar algoritmos de previsão de vários fatores, mas no caso aqui do desgaste, em tempo real, em torno de CNCs, em fresas CNCs, que é algo que está sendo muito estudado e é bem relevante em relação aí à indústria 4.0. Bom, eu acho que é isso. Obrigado. Perfeito, Bruno. Mesmo com as intercorrências aí, falando no tempo, até que elogiar todo mundo respeitando o tempo, isso é um sinal de disciplina muito boa aí como aluno, como futuros engenheiros no mercado. Parabéns para você, parabéns ao professor Adalto também pela condução do trabalho. Passo para a etapa de avaliação agora, palavra do professor Marco Paiva. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer poder participar
desse seminário de iniciação científica. Parabéns ao Bruno e ao orientador, o professor Adalto. Muito obrigado. Talvez eu não fosse a pessoa mais adequada para fazer comentários, porque eu não milito na área. Então, eu já peço de antemão desculpas se eu falar bobagens, tá? O trabalho é bom. Tem alguns comentários em relação ao texto, mas isso aí eu passo depois, eu acho importante. Eu vou passar depois, eu vou deixar na secretaria os comentários. Bom, algumas perguntas e algumas observações. O título do trabalho, viu, Bruno? Eu acho que o título do trabalho ele poderia valorizar um pouco mais o objetivo do trabalho, porque vocês estão analisando o efeito do desgaste da ferramenta, né? Então, isso aqui, olha, essa questão, apareceu o termo efeito do desgaste, na minha modesta opinião, poderia aparecer no título, para chamar mais atenção de alguém que esteja querendo investigar o assunto, tá? Bom, então, vocês criaram artificialmente um desgaste na ferramenta e foram avaliar o efeito, por exemplo, na rugosidade e na força de corte, tá certo? Sim. Legal. A importância da rugosidade é mais ou menos óbvia. Quanto menor a rugosidade, melhor, né? De maneira geral. Depende da aplicação, mas no geral, sim. Isso. Agora, você poderia tentar caracterizar para mim a importância do desgaste na força de corte? Então, não sou do ramo, hein? Então, a pergunta é, por que é importante você diminuir a força de corte? Basicamente, a ideia desse trabalho seria, a ideia inicial seria usar o torno CNC da Mauá, que ele mede outros parâmetros também, e outras forças de corte, e utilizar aqueles parâmetros para... Deixa eu desviar minha câmera, que está cortando. Vai, tudo bem. Dá para ouvir? Então, tudo bem. Desliga a tua câmera. Desliga a tua câmera. Desliguei. Tá melhor agora? Tá, então, de início seria usar o torno CNC da Mauá, que ele mediria outros parâmetros também, como eu tinha comentado no final do trabalho lá. E, basicamente, a importância de você estudar a força de corte é você usar a força de corte de modo contrário, a prever o desgaste, entendeu? Você usar a medição que você tem ali na hora da força de corte para você poder avaliar o quanto está sendo desgastado. Então, por exemplo, numa otimização real, num projeto real, você usaria vibrações, sons da máquina, a força de corte, a temperatura, para você pegar tudo isso e botar num modelo que preveja o quanto a ferramenta foi desgastada, entendeu? Então, foi um estudo do fator de como a força de corte se comporta quando apresentado um desgaste na ferramenta. Essa seria a ideia. Porém, a gente seria o problema inverso, se eu estou entendendo bem. Seria o problema inverso. A gente fez um estudo de como se comporta o fator, entendeu? Para depois a gente poder fazer uma reversão. E como eu disse, a gente não conseguiu usar o torno porque a gente começou a fazer os ensaios em julho, e aí depois o operador do torno não estava mais lá, não tinha ninguém para operar, aí ficou meio, por ser um estudo baseado aí em quantidade de testes, né, a gente depender bastante da quantidade de testes para obter um resultado decente, a gente ficou meio curto na nossa parte do tempo, que foi uma dificuldade nossa. Ótimo. Acho que é isso. Ótimo. Só a última pergunta, se você puder apresentar aí, projetar a tabela 3. Sim. Você não, acho que não apareceu, não foi? Vocês mostraram o efeito sobre a rugosidade? Esse aqui? Não importa. Vocês têm, no texto, vocês falam assim, ó,
tabela 3, estudo da rugosidade. No final, é avaliar como é, para cada pastilha, qual é o efeito sobre a rugosidade. O problema é o seguinte, quem está lendo não está sabendo, nesse ponto do trabalho, essa pastilha D3, pastilha D4, pastilha nova, Tá, entendi. qual é perdão, qual é o desgaste de cada uma delas. Então, está falando... Tá. Você concorda comigo? Sim. Não, eu concordo. É algo que, na hora, eu não... Eu decorei os negócios, eu não vou... É óbvio que a pessoa não vai saber. Acho que está em outra tabela aí, mas aí eu vou mudar essa tabela. Isso. Talvez a ordem de apresentação. Eu nem estou falando para mudar o artigo, é só como uma observação. Quem está lendo fica meio perdido, tá bom? Entendi. Bom, eu não vou falar mais nada. Isso não essas observações, a gente é um pouco cri-cri nessas observações, isso não diminui de forma nenhuma o valor do trabalho, viu? Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, viu? Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado, professor Paiva. Mais uma vez, Bruno, parabéns pelo trabalho. Professor Adalto, parabéns também pela condução. Vamos passar para o próximo. Avaliação do efeito da perda de carga do fluido refrigerante em condicionadores de ar split inverter de condensadores convencionais. Foi desenvolvido pelo Vinícius Martins de Souza, orientado pelo professor Marco Paiva, e o avaliador desse trabalho vai ser o professor Adalto. Então, vou colocar o Vinícius aqui como anfitrião. Vinícius, você está como anfitrião já? Certo. Ok. E a partir de agora, a hora que você conseguir compartilhar sua tela... Tá compartilhando? Sim, tá. Certo, perfeito. Então, a hora que você começar, eu disparo o tempo, tá bom? Tá bom. Certo, já vou começar. Bom dia a todos, meu nome é Vinícius, eu sou aluno do 4º ano de Engenharia Mecânica. O meu projeto foi orientado pelo professor Marco Paiva e é referente sobre a perda de eficiência energética de condicionadores de ar split decorrente à perda de carga no condensador. Nosso cronograma, eu dividi, primeiramente vou falar as motivações e objetivos do projeto, depois vou dar uma introdução, a metodologia que utilizei, os resultados que obtive e a conclusão. A utilização de sistema de refrigeração é cada vez mais presente em nossas vidas. Estima-se que o consumo de energia elétrica devido a condicionadores de ar residenciais triplicou entre os anos de 2005 até 2017. Deste modo, houve uma preocupação sobre como aumentar a eficiência energética desses aparelhos. O objetivo desse trabalho foi analisar como que a perda de carga influencia nesse consumo energético. O funcionamento de um condicionador de ar baseia-se na utilização de um ciclo de refrigeração a compressão de vapor, dotado de 4 componentes básicos, que seriam o compressor, o condensador, a válvula de expansão, o evaporador, que nesse ciclo circula um fluido refrigerante. Tal ciclo termodinâmico permite a transferência de calor de um ambiente para o ambiente externo, que está em uma temperatura mais elevada. Utilizando esse gráfico TS, conseguimos exemplificar visualmente o funcionamento do condicionador de ar conforme a sua temperatura e a fase do fluido refrigerante em cada um dos processos desse ciclo. A diferença de temperatura ΔT entre o condicionador e o ambiente externo provoca um aumento no consumo de energia no compressor devido à destruição de exergia. A exergia é uma propriedade termodinâmica que representa a capacidade de realização de trabalho. E quanto maior sua destruição em um processo,
menor será a eficiência do mesmo. Porém, essa diferença de temperatura é necessária para o funcionamento do ciclo termodinâmico. Por conta disso, denominamos essa propriedade como normal. A propriedade de perda de carga do condensador varia com a geometria do tubo, sendo que quanto menor o diâmetro, menor é o custo. Porém, a velocidade do fluido é aumentada, o que, por sua vez, aumenta essa perda de carga. O efeito da perda de carga aumenta a exergia destruída no processo, que ocorre no condensador e seu efeito sobre o consumo energético adicional no compressor. Então, foi esse efeito que tomei como base para minha pesquisa. Aqui temos os esquemas dos cálculos realizados. Porém, como eles são um pouco longos, eu vou dar uma resumida neles para não tomar muito tempo da apresentação. Basicamente, foi utilizado as equações de conservação de massa, conservação de energia, a equação de transferência de calor e a geometria do tubo do condensador. Todos os cálculos foram realizados com o software Engineer Equation Solver. A simulação numérica foi realizada para avaliar esse efeito do diâmetro referente à perda de carga. O fluido que a gente utilizou foi o R32, uma vazão máxima do fluido refrigerante foi de 30 kg por hora e a taxa de rejeição de calor foi cerca de 1.900 watts. Aqui conseguimos verificar que a diminuição do diâmetro, evidentemente, eleva a perda de carga no condensador. Essa perda de carga, traduzida em variações de temperatura, é razoável até um limite de 2 graus Celsius. O diâmetro mínimo que isso ocorre varia entre os 5 e 6,5 milímetros, dependendo da condição de operação. Aqui conseguimos verificar que com a diminuição do diâmetro, a destruição de exergia em watts decorre na diferença de temperatura do gás refrigerante e o ar externo. Diminuindo o diâmetro do tubo a partir de 8 milímetros, a variação de exergia destruída é pequena até um valor de 6 milímetros. Fora disso, a elevação começa a ter uma relevância. Por fim, uma comparação da exergia destruída em gastos monetários. Os resultados apresentados foram considerados com um uso de um ar-condicionado, uma média diária de 6 horas de uso, e com uma tarifa média de 50 centavos o quilowatt-hora. A elevação do gasto de energia, utilizando uma tubulação um pouco menor de 4 milímetros, equivale a um gasto adicional de quase R$60 por mês. Então, tem uma elevação grande do gasto de consumo energético. Com os resultados apresentados, conclui-se que com a diminuição do diâmetro, ocorre a elevação da velocidade interna do fluido, e abaixo de certo valor, a elevação da perda de carga e do consumo energético no compressor pode ser consideráveis. Para o nosso caso estudado, os resultados obtidos na simulação numérica realizadas evidenciam que o limite mínimo do diâmetro do tubo no condensador é cerca de 6 milímetros. Comparando esse valor com os utilizados no mercado, eles são totalmente compatíveis com os principais fabricantes. Com isso eu concluo. Gostaria de agradecer a atenção de todos
e abro para as questões. Obrigado, Vinícius. Parabéns pelo trabalho. A você, o professor Marco Paiva, pela orientação. Passo a palavra, então, ao professor Adalto, que vai fazer a avaliação do trabalho. Tudo bem. Bom dia a todos aí. Obrigado, João. Parabéns, Vinícius. Parabéns, professor Paiva. Eu li o artigo, eu li o trabalho. Está muito bem escrito, está muito bem elaborado. Está fácil de entender, em especial para quem, né, não trabalha na área, não atua na área. Então, do mesmo modo, né, eu não sou um especialista na parte de energia, mas consegui, lendo o artigo, entender, né, todas as passagens, claro, né, com exceção da modelagem, né, matemática, que aí, né, é pertinente da área, mas ele está muito fácil de ser interpretado, né, está muito fácil, está muito fluido, dá para entender claramente quais foram os objetivos, né, quais eram os alvos a serem atingidos. Então, parabéns aí, né, pelo material. O trabalho também é interessante, está muito antenado com o momento atual que a gente vive em termos de tecnologia, né, em termos de monitoramento, consumo de energia e tudo mais, né, em especial essa questão da revolução aí da indústria 4.0, que nos traz a possibilidade, né, de, a partir de modelos como o de vocês, criar aquilo que a gente, né, chama de gêmeo digital, onde você, através de um modelo, consegue, aquisitando algumas variáveis aí, né, do seu sistema, né, fazendo análise de sinais, evidenciar, né, a otimização, a condição de uso de energia favorável ou a condição mais favorável. Então, né, achei muito interessante, muito pertinente, porque isso é uma competência do engenheiro, saber modelar um fenômeno real, né, extrapolar isso aí de uma maneira que possa ser, né, utilizado como uma ferramenta de previsão, né? Então, eu acho que está muito bem trabalhada essa questão aí junto ao Vinícius, né? Agora, uma dúvida, né, mais uma curiosidade, né, de quem não é ramo, né? O ponto, Vinícius, foi avaliar ali essa faixa entre 8, 6, 5 milímetros no diâmetro interno. Certo. Por que especificamente essa faixa? Né? Eu percebi que vocês, né, trabalharam alguma coisa que é muito próximo do comercial, mas não poderia ter ido um pouquinho mais para cima, né, em termos de 9 milímetros, 10 milímetros? O que isso afetaria, né, nos resultados? Certo. Um dos problemas também é você pensar que esses ar-condicionados split são geralmente residenciais. Se você começa a aumentar muito o diâmetro, ele começa a ocupar um volume muito grande. Se você vê um condensador, é como se fosse um radiador de carro mesmo. Se você colocar uma tubulação cada vez maior, você vai ter que ter cada vez ocupando um maior volume, além de um gasto sobre o material, que um dos principais motivos de você querer diminuir o diâmetro também é você diminuir o gasto com os materiais que você está utilizando. Então, quanto menos matéria-prima você usa, mais barato fica o seu produto. Porém, você não pode deixar ele muito pequeno, porque senão o seu produto acaba consumindo muita energia elétrica por conta desse fenômeno físico. Perfeito, muito bem, obrigado, ficou claro agora. Realmente eu não havia me atentado, né? É um equipamento doméstico, então o tamanho é importante, né? Mas muito bem explicado, né? Pelo que você falou, né? Pelo que vocês constataram, se diminui, começa a ter uma perda, né, maior. Curiosidade, existe a possibilidade de fazer uma avaliação, uma comparação, Vinícius, experimental, para validar também aí toda a modelagem? Sim, acho que o experimental dá para fazer sim. Ele tem um certo custo, né? Porque você vai ter que fazer 2 condensadores, mas eu acredito que se fosse continuar um projeto, principalmente se fosse aplicar isso
em nenhuma indústria, com certeza ia passar pela parte experimental para ver a comparação, se os cálculos estão batendo com a simulação. Infelizmente, não tivemos a oportunidade, a gente ficou só na parte teórica, na parte da simulação mesmo, mas seria um ótimo acrescento, assim, para a pesquisa fazer uma aplicação disso, sim. Legal, muito bom. Já fica a sugestão, né, de continuidade, né, para a equipe aí do professor Paiva, né? Muito legal, muito bom. Olha, da minha parte era isso aí, né? Muito obrigado aí pelas respostas, muito obrigado pela apresentação e parabéns de novo aí, professor Paiva e Vinícius. Muito obrigado. Obrigado, professor Adalto. Mais uma vez, parabéns, Vinícius, parabéns, professor Paiva. Vamos para o próximo trabalho agora, modelagem matemática e simulação numérica de condensadores de microcanais para aplicação em condicionadores de ar do tipo split. Trabalho feito pela Beatriz Amarante e orientado também pelo professor Marco Paiva e que vai ser avaliado pelo professor Joseph Sabe. Beatriz, eu vou colocar você como co-anfitriã agora, um minutinho só. Acho que agora você já está como co-anfitriã. E aí você pode compartilhar a sua tela na hora que você compartilhar do início ao tempo, tá bom? Tá bom. Estão enxergando? Sim, estamos. Minha internet não está muito estável por causa da chuva. Se Não, tiver beleza, travando, pode deixar tranquilo. é só avisar, porque tá desde a apresentação da Amanda, tá bom? Então eu tô com muito medo. Não, fica tranquila, tá bom? Tá bom, então posso começar? Pode, boa apresentação para você. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz Ferreira Amarante. Minha apresentação é simulação matemática do desempenho térmico de condensadores de microcanais para condicionadores de ar split. Foi orientada pelo professor Marcos Paiva. Bom, atualmente, a utilização dos ar-condicionados domésticos, eles possuem um fluido refrigerante que impacta diretamente no aquecimento global, o que levou a estudos para a melhor escolha do fluido, além da criação de condensadores de microcanais, já que eles necessitam menos massa de fluido refrigerante. Por isso, tem o objetivo de desenvolver o modelo termohidráulico dos condensadores de microcanais para avaliar a massa de fluido refrigerante, além de realizar simulações matemáticas. Os fluidos refrigerantes, como já disse, têm um impacto ambiental de aquecimento global, que é medido como GWP. O CO2 ele tem um GWP igual a 1, enquanto nos ar-condicionados utilizamos o fluido refrigerante R410A. Ele tem um GWP igual de 2088, o que é muito grande. Também, com isso, com os condensadores de microcanais, que tem uma menor massa de fluido, essa GWP diminui. Não diminui em número, mas diminui o impacto ambiental, porque você vai estar liberando menos impacto, já tem menos massa. Um outro que você pode utilizar de fluido refrigerante é o propano, que é o R290. Ele tem um GWP igual a 3, só que ele é combustível. Então, ele é muito difícil de trabalhar. Com isso, a gente utilizou nas nossas análises o R410A, mas para avaliar a diminuição da massa. O nosso planeta ele tem sofrido impactos ambientais significativos nos últimos anos, e um deles é o aquecimento global. E nessa figura, apresenta algumas anomalias climáticas previstas para 2020, que foi através de estações meteorológicas ou por modelos preditativos. No seu lado esquerdo... Neste seu lado esquerdo seria a precipitação. A precipitação de água em milímetro está cada vez menor e muito escassa, e não está igual em todo o país. Se você for para o lado direito, que é a temperatura do ar, a temperatura do ambiente está cada vez maior e está aumentando muito rápido.
Nos sistemas de refrigeração utilizados nos ar-condicionados, eles se baseiam no ciclo de refrigeração. Mais precisamente, a gente vai estudar no condensador, que é entre o processo 2 e 3. Dentro do condensador, ocorre uma mudança de fase. E ocorre a compressão do vapor. O líquido refrigerante, ele entra no estado de vapor e sai no estado líquido, liberando calor para o ambiente. Os condensadores convencionais, que são os tubulares, eles possuem diâmetros de tubos maiores, além de uma quantidade pequena de tubos. Nessa figura, a gente consegue diferenciar uma das outras, sendo eles tipos e disposição de tubos nas aletas. Já os contenedores de microcanais, eles possuem diversos microcanais, além de uma quantidade pequena, com um diâmetro muito pequeno, que é onde o fluido de refrigerante vai se encontrar, enquanto nas aletas o ar vai passar e sofrer a troca térmica. Essa mudança tem como objetivo aumentar a área de transferência de calor interna, bem como o coeficiente, tornando mais compacta. A metodologia de desenvolvimento foi fazer um modelamento matemático, implementar um simulador numérico e obter alguns dados variáveis. Um modelamento matemático foi realizado no simulador EES, onde a gente calculou a transferência de calor do ar e do fluido refrigerante com auxílio do coeficiente convectivo de condensação e do ar, da temperatura da parede do tubo, do fluido e do ar, e a área de troca térmica, interna e externa, sendo a interna a parede dos microtubos e a externa as aletas. Com a transferência de calor, a gente encontra a massa armazenada, sendo essa massa armazenada tem um auxílio também na área de escoamento, que está relacionado com o número de canais. A massa armazenada, ela está relacionada à densidade, que tem a relação ao tipo, já que tem essa mudança de fase de vapor para líquido. Bom, nessa tabela nós conseguimos ver a diferença entre o tubular e os microcanais. Nós podemos perceber que a massa de fluido em microcanais é muito pequena em relação à massa de fluido no tubular, principalmente por causa da área de escoamento, já que a área de escoamento nos microcanais é muito menor, já que ele é mais compacto. Também o coeficiente convectivo interno, que é o do fluido refrigerante, nos microcanais ele é bem maior, e a aleta foi utilizada para compensar esse menor coeficiente convectivo do ar, que vai, assim, diminuir também a resistência térmica dele. Agora, algumas análises de sensibilidade que foram realizadas avaliando sobre a massa refrigerante no trocadores de microcanais. Seria a influência do diâmetro. Quando a gente aumenta o diâmetro, vai aumentar a massa contida, porque com um diâmetro menor ocorre uma redução da área frontal e também o coeficiente de troca térmica vai diminuir com o aumento do diâmetro, já que vai aumentar o número de Reynolds, que está relacionado diretamente com a área de escoamento, que vai ser aumentada. Outro seria o número de canais. Quando a gente aumenta o número de canais, ocorre o aumento da massa, já que o número de Reynolds vai diminuir e vai reduzir, assim, o coeficiente convectivo dentro dos canais. Outro seria a temperatura externa da entrada do ar, que vai aumentar, né? Quando você aumenta a temperatura externa, vai aumentar a massa, já que o gradiente de temperatura será muito maior. A temperatura de condensação do fluido de ar, ele é totalmente inverso. Se você aumentar, ocorre a diminuição da massa, porque a área de transferência de calor vai ser menor. Já a vazão mássica, ela é diretamente. Se aumentar a vazão mássica, aumenta a massa, já que o coeficiente convectivo vai aumentar, e aí vai ter maior taxa de resistência de calor. A gente pode concluir algumas coisas.
Para os condensadores de microcanais, é melhor que o tubular, já que tem a transferência de calor maior, eles são mais compactos e eles têm cerca de 79% de redução em relação ao tubular. E, além, você pode utilizar outros tipos de fluidos refrigerantes. No entanto, eles não conseguem trabalhar com pressões muito elevadas, sendo que nesse trabalho não foi relacionado o estudo das pressões. Para a gente diminuir ainda mais a massa de fluido refrigerante dentro dos microcondensadores, é necessário diminuir o diâmetro dos canais, a temperatura do ar externo, a vazão máxima e elevar a temperatura de condensação. No entanto, para continuação, sugere a implementação da bancada de teste para validação sobre o modelo matemático desenvolvido. E estudar os outros tipos de fluido refrigerante que nós podemos utilizar. E é isso. Muito obrigado, Beatriz. Parabéns, Beatriz, pelo trabalho. Parabéns também ao professor Paiva pela condução aí na orientação da iniciação da Bia. Vou passar a palavra agora ao professor Joseph, que vai conduzir a avaliação desse trabalho. Obrigado, professor João. Bom, Beatriz, parabéns pelo trabalho. Você escreve bem. Eu gostei de ler o seu trabalho, aprendi bastante. Cumprimentos ao professor Paiva. A gente percebe a construção de um corpo de conhecimento sinérgico, né, entre a pesquisa que o professor Paiva realiza e as iniciações científicas que ele orienta. E isso é muito bacana, né? A gente vai vendo que tudo está indo numa direção, né? Eu vou deixar o trabalho com pequenas anotações para o professor Paiva considerar junto com você no próximo bate-papo. Eu vou deixar na secretaria, na pasta dele. Eu queria fazer algumas perguntas de ordem mais geral, assim, só para a gente discutir um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o tema do seu trabalho. O que é que caracteriza um microcanal? Que parâmetro caracteriza um microcanal? O diâmetro sendo muito pequeno e também a número de quantidade de microcanais. Em vez o tubular, você consegue utilizar somente um, enquanto de microcanais você pode aumentar, sendo 6, 5, dependendo do diâmetro, da compactação que você quer. Existe algum diâmetro característico abaixo do qual a gente considera que é microcanal? Não. Na verdade, seria... Desculpa, que eu estou olhando. Achei, aqui. O de micro... O de... Cadê? Desculpa. Mais fácil de ver. O de microcanais, eles têm por volta de 5 ou 6 microcanais. Você consegue mais ou menos ver. E também os diâmetros são mais ou menos em 10 centímetros, por volta desse ou menor. Só que um problema que tem se você diminuir muito com o diâmetro, é a perda de carga que vai aumentar, fica muito grande, aí não consegue utilizar, e também o coeficiente convectivo, que é o Hzinho, que você faz a troca, com diâmetros muito pequenos, passando para chegar em milímetros, eles são difíceis de serem calculados. Então, tem uma restrição, que seria 100 milímetros. Você não consegue não consegue diminuir tanto. Tá. O trabalho anterior, ele exatamente estava focado nessa questão de mostrar o quanto você pode reduzir a sua conta de eletricidade se você aumentar um pouquinho o diâmetro, né? E esse trabalho está focado em microcanais, que eu entendo que são de diâmetro muito menor do que os outros. E no entanto, o estudo da perda de carga, como você frisou no final da sua apresentação, os estudos de pressão não foram considerados. Isso vai deixar como uma sugestão, né, provavelmente, para quem vai continuar o seu trabalho, tá certo? Isso, a sugestão seria a perda de carga, estudar também, calcular esse coeficiente convectivo pequenininho, quando você diminui muito mais
diâmetros dos microcanais e também ter uma bancada de testes, né? Fazer um teste experimental deles. Essa sugestão eu vi no final do trabalho e achei muito importante fazer a bancada. Bom, você não menciona nada no texto sobre qual é o fluido de trabalho. Eu imagino que, como você está preocupado em redução de massa, mais do que em redução de perda de carga, deve ser alguma coisa como um hidrocarboneto inflamável, alguma coisa assim. Vocês chegaram a discutir isso? Isso, a gente, como eu disse antes, a gente está estudando, fez esse estudo a partir desses aqui, R410, que é utilizado já no ar-condicionado. Como para a gente mudar para o propano, que é um mais viável, só que ele é muito combustível. Então, a gente não estudou e a gente focou simplesmente em ver a diminuição da massa, que é para diminuir esse fluido refrigerante, que é o R410. Ok. Muito obrigado, Beatriz. Parabéns para você e professor Paiva. Obrigada. Obrigado, professor Joseph. Mais uma vez, Beatriz, muito obrigado pela apresentação. Parabéns, professor Paiva. Mais um excelente trabalho hoje. Vamos para o último trabalho do nosso seminário aqui na sala da Engenharia Mecânica. Investigação sobre a redução na velocidade de início de operação, cutting speed, em turbinas eólicas de pequeno diâmetro, para aplicação em módulos de geração distribuída. Trabalho desenvolvido pelo Vincenzo Trajano Lolli e orientado pelo professor Joseph Saab, que vai ser avaliado pelo professor Marco Paiva. Vincenzo, eu vou te colocar aqui como co-anfitrião, só um minutinho. E pronto, você está como co-anfitrião, você pode agora compartilhar. A hora que você compartilhar e for dar início, eu começo a controlar aqui o tempo, tá bom? Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim. Vincenzo, vou disparar o tempo. Boa apresentação para você. Obrigado. Bom dia a todos, sou o Vincenzo Trajano Roberto Lolli. Hoje vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, que trata da redução da velocidade de início de operação, o cutting speed, em turbinas eólicas de pequeno porte. Começando com uma perspectiva global, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a geração tradicional de energia, que é utilizando combustíveis fósseis, é responsável por 60% das emissões de gases de efeito estufa. Isso mostra uma emergência no uso de energias vindas de fontes renováveis, e atualmente a energia eólica é a opção mais madura que temos para a gente alcançar as metas do Protocolo de Paris. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a evolução da capacidade instalada da energia eólica, tanto onshore e offshore, ao longo dos anos. E ela apresenta uma taxa de crescimento bem satisfatória. Inclusive, no último leilão, ela se tornou a energia mais barata, ganhando da hidrelétrica. Agora, analisando especificamente a situação do Brasil, cerca de 76% das propriedades rurais não têm acesso à internet e outros recursos tecnológicos, por causa da falta de infraestrutura energética. E nesse cenário da pandemia do Covid-19, ficou mais do que explícito o quão grave é essa falta de inclusão digital. E uma possível solução para isso é desenvolver um sistema de geração distribuída com essas turbinas de pequeno porte. Então, o objetivo é implementar esses microgeradores nas comunidades de baixa renda, e para isso a gente tem 3 requisitos, que é o baixo cutting speed, que é a velocidade de início de operação, o baixo custo de manufatura e produzir a potência necessária. O meu trabalho ele vai focar exclusivamente no tópico do cutting speed, que para isso a gente tem que aumentar o torque de partida nas baixas velocidades, o que nos leva a perguntar como aumentar esse torque de partida, quais são os parâmetros que influenciam e quais são os mais relevantes. Então, os parâmetros foram listados e divididos em 2 grupos, variáveis da pá, que relacionam a geometria da pá em si, e os parâmetros mais gerais relacionados ao rotor, que é o número de pá e o ângulo de passo. Para o estudo de influência do torque, foi utilizado um rotor de referência, a microturbina eólica do FabLab, feito pelo professor Joseph e o professor Valdir. Então, a pá desse rotor de referência ela foi dividida em 5 seções. E para cada seção vai ser aplicado individualmente a variação desses parâmetros. Então, vai ser computado os coeficientes de torque pelo método Blade Element Momentum, utilizando o software QBlade. E depois, posteriormente, realizar a sensibilidade, seria analisar a taxa de ganho de torque conforme vai variando esses parâmetros. E essa taxa foi analisada pelo método das diferenças finitas. Primeiro, vamos começar com a análise das variáveis da pá. Aqui, só antes, assim, a discretização. A primeira seção começa na raiz
E uma seção vai ser representando a ponta. Agora, aqui nas variáveis em si, a gente vai começar com o ângulo de torção geométrica. O que é o ângulo de torção geométrica? Se a gente pegar a pá da turbina e fazer vários cortes dela, a gente vai ver que cada seção vai ter uma inclinação diferente ao plano do rotor. Essa inclinação é o ângulo de torção, é o ângulo fixo próprio da geometria. E com a análise, o que foi possível observar? Conforme a gente aumenta o ângulo de torção, a gente vai conseguindo obter um coeficiente de torque de partida maior. E conforme vai aumentando, além de ter esse torque de partida maior, a taxa de ganho vai diminuindo. E outra observação muito importante é que nas seções que vão se afastando da raiz, seja a seção 2, 3, 4 até a ponta, essa taxa de ganho é maior e o valor absoluto de torque de partida também é maior. Nossa outra variável aqui a ser abordada é a corda. O que é a corda? A corda é o maior comprimento entre o ponto de menor curvatura do bordo de ataque até o bordo de fuga. Então, para cada seção, a gente pegou a corda da seção e variou em mais ou menos 20%. E com essa variação foi possível descobrir que aumentando a corda, aumenta o torque de partida. Por quê? Quando a gente aumenta a corda, a gente aumenta a área. E a área, aumentando a área, a gente aumenta a sustentação. Isso faz sentido analítico. E a taxa de ganho é parecido com a do análise de torção geométrica. Vai caindo também conforme a gente vai aumentando a área. E conforme vai se afastando da seção da raiz, os nossos valores absolutos são maiores, como a taxa de ganho. Exceto na seção 5, que quebra o comportamento. Agora, aqui a gente tem análise de sensibilidade do afilamento. O que é o afilamento? O afilamento é a razão da corda da ponta em relação à corda da raiz. Então, se a gente tem um afilamento de 0,7, quer dizer que na ponta, o valor da minha corda é 70% o valor da corda da raiz. E para essa análise, o que a gente fez? A gente vai trabalhar exclusivamente com a distribuição da área. A gente vai fixar a área da pá de referência. Aqui no estágio inicial é a pá do rotor feita pelos professores. E gradualmente a gente vai invertendo, diminuindo a corda da raiz e aumentando da ponta. Até ter essa inversão da área, que a maior corda está na ponta e a menor na raiz. E conforme a gente foi fazendo essa inversão da distribuição da área, o coeficiente de torque de partida foi aumentando. Certo? Por quê? Analiticamente, o torque ele vai ser o produto vetorial da sustentação do trecho multiplicado pela posição radial, o raio. E conforme a gente vai aumentando esse raio, a velocidade tangencial aumenta. Então, se a gente aumentar a área onde a velocidade tangencial é maior, a gente vai maximizar a sustentação. E maximizando a sustentação, a gente maximiza o torque. Outra análise importante seria a análise dos aerofólios. O projeto inicial ele começa com o Coanda 1. Então, qual foi o meu critério? Foi selecionar aerofólios que apresentam uma relação CL sobre CD maior. No caso, foi escolhido o A18 e o SA7024. O A18 representado pela curva azul e o SA7024 pela curva laranja. E o A18 apresenta um CL sobre CD consideravelmente maior. E foi possível descobrir que, conforme, aparentemente, o CLCD do aerofólio é maior, maior vai ser o nosso torque de partida. E não só o torque de partida, como o torque no geral, em todo o espectro do TSR, que a gente pode ver aqui nas regiões de 3, 4 e 5, é muito maior, o que é muito bom. O A18, ele aumentou, o que possui o maior CL sobre CD, aumentou em 26% o torque de partida, enquanto o SA7024 aumentou em 16% o nosso torque de partida. Agora, partindo para as análises de rotor, índice de solidez. O índice de solidez, o que ele é? Se a gente for considerar a área total, isso é um conceito abstrato. A gente considera a área do rotor total como se fosse um disco maciço. O índice de solidez vai ser a fração que as pás varrem esse disco. Então, seria mais ou menos assim, a grosso modo, a razão de áreas da pá em relação a esse conceito abstrato de um disco maciço. E a solidez a gente aumenta de que maneira? Aumentando o número de pás, porque a gente vai ter uma área de varredura, ou aumentando as cordas das pás. E a gente vai combinando esses dois para ter uma maior solidez. E turbinas eólicas de pequeno porte, eles têm uma característica de terem maior solidez em relação a turbinas de grande porte, que são as mais utilizadas atualmente. Então, a turbina de referência, ela tem duas pás.
E eu fui aumentando o número de pás até o máximo do rotor. O que seria o máximo do rotor? É quando as pás não têm conflito geométrico, por exemplo, uma seção bater na outra. E no caso aqui, o máximo de pás é 4. E como a gente pode ver, conforme a gente vai aumentando o número de pás, a gente vai aumentando o nosso torque de partida e apresenta um comportamento praticamente linear. Agora, uma outra análise de sensibilidade seria o ângulo de passo. Como a gente pode ver na ilustração aqui, a gente tem o nosso plano de rotor e tinha abordado anteriormente a torção geométrica, que é um ângulo fixo. O que acontece? O ângulo de passo, que é o θp, ele vai rotacionar a pá. Então, a gente faz uma adição, um incremento para todas as seções por igual. Então, por exemplo, aqui vai ser minha régua, vai ser minha pá, eu tenho minha torção natural, quebrei a régua, tenho minha torção natural e o ângulo de passo vai só rotacionando ela. A gente faz essa rotação com o intuito de aumentar o ângulo de ataque, aumentar ou diminuir conforme a velocidade no momento. E foi o que foi observado aqui. Conforme a gente aumenta esse ângulo de passo, a gente vai aumentando o nosso CM0 torque de partida. E um outro benefício também, quando a gente atinge ângulos maiores, a gente vai adicionando um incremento na nossa torção, e o ângulo total vai ser um ângulo mais elevado. Quando a gente está em ordem de 60, 80 graus, a gente libera espaço no rotor para conseguir colocar mais uma pá. E com esse estudo de sensibilidade, foi possível estabelecer uma hierarquia na influência dessas variáveis no torque. Aqui, para as variáveis da pá, o aerofólio ele entra em primeiro por quê? O aerofólio vai ser a base do nosso estudo. Como vocês puderam ver, faz uma enorme diferença no torque geral, total, do rotor. E, por exemplo, se a gente pega as mesmas dimensões de uma pá, mantém a mesma corda, a mesma envergadura, e só modifica o ângulo de torção correspondente para cada aerofólio, e o aerofólio que tem o maior CL sobre CD vai apresentar um torque maior. Então, por isso que ele entra em primeiro, porque ele vai ser a nossa base de estudo. Após definir essa base, o que entra em segundo plano são as variáveis que trabalham com a área. Como a gente pode ver, as variáveis que trabalham com a área têm ganhos muito superiores no valor absoluto de torque de partida, como também na taxa de ganho, as derivadas parciais. E, por último, a torção geométrica. E mantém esse comportamento parecido para variáveis do rotor, porque o índice de solidez também trabalha com a área. No caso, não é a área da pá em si, mas a área total de varredura da nossa turbina. Vincenzo, Por último... Oi, professor. Deram uns 10 minutos, eu vou pedir só para você terminar e vou dar mais um minutinho para você concluir. Pode ser? É o último slide agora. Então tá bom, obrigado. Certo. E tendo essa hierarquia, foi possível fazer o alicerce do estudo para futuros otimizações de turbinas eólicas de pequeno porte. Então, eu fiz um reprojeto da turbina do FabLab, eu chamei de modelo 01. Aqui nessa tabela são apresentados os incrementos percentuais que eu fiz em cada seção. Por exemplo, a seção 1 aumentei 122% de corda, fiz um aumento considerável no ângulo de torção e mudei o aerofólio para 18. E aqui nessa curva a gente pode ver o aumento de torque geral da turbina. E no torque de partida, que é o foco do nosso estudo, aumentou em 235%, como também nas outras gamas de TSR. Muito obrigado pela atenção. Agradeço especialmente ao meu orientador, professor Joseph, e parabenizo meus colegas que se apresentaram até então. Parabéns, Vincenzo. Estou sem minha câmera agora. Parabéns pelo trabalho, parabéns, Joseph, pela orientação. Vou passar a palavra agora ao professor Marco Paiva, que vai fazer a avaliação do trabalho. Bom, parabéns, Vincenzo. Parabéns, professor Joseph. Obrigado, eu estou aqui numa condição difícil, porque é um trabalho cuja é a especialidade do orientador. Talvez ele é certamente um dos maiores especialistas na área. Então, qualquer pronunciamento meu aqui, eu fico um pouco encabulado, mas vou tentar. O trabalho está muito bom. Professor Paiva, suas contribuições vão ser muito bem-vindas, por favor, fique à vontade. O trabalho, o título já é atrativo, o resumo, quem lê o resumo fala assim, eu sei sobre o que vai ser esse trabalho. Então, está bem escrito. Eu tenho comentários assim de pequena magnitude, detalhe. Por exemplo, às vezes fala no texto tabela abaixo, mas
como o texto está em páginas, é tabela a seguir. Então, está muito bom o trabalho. E uma curiosidade. As lacunas que faltavam no texto escrito, elas são preenchidas na apresentação. Então, eles se complementam, né? E daí, várias dúvidas que eu tinha, algumas dúvidas que eu tinha, elas ficaram claras aqui na apresentação. Deixa eu falar uma coisinha, pequenos comentários. Se você... Vincenzo, você pode apresentar, por exemplo, o gráfico... Você mostrou aí a figura 2. Aí. Essa aqui, professor, ou não? Não, para baixo. Aí, esse gráfico. Uhum. Então, está mostrando, em função do ângulo de cada seção, do ângulo de torção, qual é o efeito no torque, né? Esse torque é para aquela condição em que você tem o tal do TSR tendendo a zero. Tá Isso. certo? Uhum. Ok. Então, quem olha assim o gráfico fala, nossa, tem uma influência grande no torque. Você quer aumentar o torque para diminuir a velocidade de partida. É isso, né? Exatamente. Só que o gráfico, quem olha fala, poxa, mas a faixa de variação aí, olha, nós estamos numa faixa de 0,0212 para 0,0232. Eu me pergunto, é significativa essa variação no torque para eu viabilizar o uso de uma turbina para uso doméstico? Sim, professor, elas são significativas. É que assim, como é que foi o estudo? Eu peguei a pá de referência e só fui variando pequenas variações. Foi questão de... o incremento não é tão grande do ângulo. E ela vai ter um resultado pequeno, assim, um aumento pequeno, porque eu só altero uma seção, entendeu? Mas ao a gente aplicar na pá inteira e combinar, o CM0 se acumula. Se acumula, fica bem maior. Foi o que eu fiz no reprojeto, que aumentou em 235%. Legal. Uma outra coisa, na figura 3. Essa daqui, professor? Não, outra que você apresentou. Mais. Aí. Seguinte. Aí. Então, você está pegando para 3 aerofólios, né? Uhum. Tá. No fim, eu me enganei. Nas outras figuras, para mim, que não estou atento ao desenvolvimento detalhado, mas faltou alguma coisa, falar, mas no final das contas, houve uma melhora. Mas qual é a referência? Se você pegar um outro gráfico, aquele mesmo que eu estava mostrando, vocês partiram de onde? Qual é o caso de referência? É a turbina do FabLab, que o professor Joseph projetou. Aqui, ó, no último gráfico, eu tenho um gráfico do torque dela, no total, para toda a faixa TSR. Foi sempre com base nela. Na curva laranja, no caso. E o modelo 1, você tem um ganho, né? Isso, o modelo 1 significativo. Uhum. Significativo. Por último, eu vejo a possibilidade grande de aplicação disso aí para viabilizar turbinas menores. Como é que vocês vislumbram a decorrência dos estudos que vocês estão fazendo? Afinal, professor Joseph domina o assunto e tem contato no meio. Qual é a parceria que poderia sair disso aí? Parcerias fala com empresas? Com empresa. Então, professor, atualmente a turbina eólica de pequeno porte, qual que é o problema dela? É justamente essa velocidade de partida grande. A gente precisa reduzir isso para implementar nas comunidades. E já teve empresa procurando a Mauá falando sobre, e também outras empresas fazendo, não é bem competição, mas meio que congresso sobre o assunto, para tentar viabilizar o uso de turbinas eólicas de pequeno porte. Só que o grande desafio é reduzir essa velocidade de início de partida e também deixar de maneira acessível.
Que ficar muito cara também não adianta. Isso. Então, Bom, a possibilidade de parceria, sim. é concreta. Uhum. Ok. Olha, parabéns a vocês, um trabalho de magnitude. Um trabalho superlativo, diria. Parabéns, Obrigado, não tenho mais nenhum comentário. Agradeço. Obrigado, professor Paiva, mais uma vez. Vincenzo, parabéns, professor Joso, pela orientação. Então, assim, a gente vai encerrar aqui a nossa sessão da engenharia mecânica.